Olá pessoal, bem-vindo então a mais um episódio do Smart Talk. E hoje estou recebendo um convidado muito especial também, como eu sempre trago aqui. Nós vamos aprender muito com ele. Quero já deixar aqui meu agradecimento ao estúdio OT Play, o estúdio Jornal Timoneiro. Muito obrigado pela parceria, proporcionar esse espaço aqui para nós. Hoje estou recebendo meu grande amigo e empresário que eu admiro muito, Ronei Menetrier. Oh, perfeito. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui junto com vocês e fazendo esse belo trabalho aqui, com certeza. Que maravilha, Ronei. Quero perguntar bastante coisa. Então, vamos lá. Conhecer bastante, né? E conhecer um pouco mais. Eu falo que eu sempre aproveito esse momento aqui também para entrevistar a pessoa que está aqui e tirar as minhas dúvidas também relacionado àquele assunto, né? Você, Ronei, você hoje é a pessoa responsável pelo condomínio empresarial Laradon, né? Perfeito. Que ele tem hoje, e depois nós vamos conversar sobre isso, 26 pavilhões? 26 pavilhões hoje, todos locados, graças a Deus, e todos eles muito bem. Então, é um negócio bem interessante. Mas tu não começou com isso, né, Ronei? Não. Então, eu quero que tu conte como é que tu chegou até esse negócio. Começamos como metalurgia, né? Uhum. Metalúrgico. E começamos lá em 1956. É uma longa história de uma empresa com uma vida muito interessante. E, como a gente diz, isso tudo foi feito gradativamente, todo degrau por degrau galgado. E aí, hoje, graças a Deus, estamos nessa situação. Mas lá atrás teve muito trabalho, bastante. Tá. Vocês eram uma metalúrgica? Metalurgia, isto. Tá, e o que tu fazia? Meu pai veio oriundo de Caxias do Sul, né? Uhum. Ele fez o Senai, iniciou a empresa em 1956, ali na Avenida Getúlio Vargas, junto ao antigo Hotel São Luís. Bem, tem história, tem muita coisa aí. Mas aí ele começou a empresa e eu comecei lá com 12 anos de idade. Comecei ajudando ele, eu, Roberto, Remy Menetrier, Ivete, todos nós começamos a fazer um trabalho junto com o pai e gradativamente fomos crescendo. E com essa evolução, nós chegamos ao ponto de virarmos o negócio em si, modificar todo ele, que era no início, nós éramos uma metalúrgica que fabricávamos carreta, semi-reboque, tanque e vendíamos para o Brasil inteiro. E então essa confiabilidade sempre foi muito interessante. Os clientes, para você ter uma ideia, nós fechamos a empresa há 12 anos e até hoje eu recebo ligações, porque o telefone é o mesmo. Esse aqui é o mesmo número. Ah, é? E eu recebo até hoje ligações de pessoas de como proceder, de que forma. Diz, olha, o caminho é bem simples e as pessoas criam essa identidade, né? Então eles precisam de um apoio e de fazer um entendimento. Então a gente acaba ajudando, tu vê, apesar de todos os anos, né? Sim. Então é a minha maneira de conduzir. E isso eu fiz, só que eu fui mudando, fui migrando para o ramo dos imóveis. Da locação, porque vocês tinham a metalúrgica, então, até 12 anos atrás. Até 12 anos atrás. E o que fez tu ter a visão de mudar totalmente o segmento, né? Porque tu produzia, o que tu fazia na empresa? Eu era diretor e área de vendas. E com o passar do tempo, eu fui me dando conta, e como eu gosto de dizer, nós temos que criar pensadores. Sim. E os pensadores são muito importantes. E aí, no meio de tudo isso, pensando, assim, o que é um ramo hoje que é uma coisa agradável e que tem um rendimento bom? Aí nós pensamos, é ramo de imóveis. Pronto. Então, hoje o que acontece? A minha matéria-prima é o pavilhão. Eu não tenho matéria-prima. Hoje eu não tenho prejuízo. Porque se você vendeu ou não recebeu, ou por A ou por B, se eu não receber, eu não tenho entrada. Agora, não tenho prejuízo. Então, é uma maneira de ver o negócio em si, né? Ele é muito interessante. Então, a minha matéria-prima, ela sempre me ajudou, e ela ajuda. Quando eu era metalúrgico, se eu vendia um tanque, um equipamento, o cara não me pagasse, eu tinha um prejuízo enorme. Custo material, todo esse custo é alto. Sim. Então, hoje eu vi
E como eu digo, ser pensador, e eu olhando e vendo nessas questões, eu digo, ó, vou ter que trabalhar em cima dessa questão de ir para o ramo de imóveis. E eu vim migrando gradativamente, compramos uma área na Tabaí Canoas em 1986, sabendo todas as datas, Sim. tudo, é história, né? 86. Em 86, com o plano cruzado, foi do Plano Sarney, eu acho que é. 37 anos. Eu lá naquele período lá, comprei uma área de terras na Tabaí, que é onde estamos hoje. São 120 mil metros quadrados, 12 hectares. Mas quando você comprou essa imensidão de terra, já era com a ideia de pensar lá na frente? Já, eu enxergava o condomínio. Que eu enxergo hoje, eu já via ele, já tinha ele planejado. O que está materializado hoje. Para ter uma noção, fomos um dos primeiros condomínios empresarial de Canoas. Olha só. Se não é o mais antigo, é um dos mais antigos, porque nós fomos os primeiros a ter essa iniciativa lá atrás. Mas o que é interessante também é a gente entender, assim, o bastidor, isso eu gosto de entender, né? Perfeito. Porque faz 12 anos que vocês migraram, que você optou por migrar, sugeriu isso, imagino, para a família, para as pessoas que estavam envolvidas. Perfeito. Mas já tinha essa área de terra, né? Então, quando tu tinha essa visão lá atrás que foi adquirida essa área de terra, vocês levaram a empresa para lá? Sim. Ela foi para lá porque nós não tínhamos como só ter rendimento com a terra nua. Então, nós levamos a empresa para lá, ela foi crescendo, chegou um determinado momento em que ela cresceu e eu fui tirando os dividendos dela e fui fazendo os pavilhões. E aí começou a história e eu consegui, porque eu tinha que chegar num ponto de equilíbrio que eu conseguisse me manter com locações e não depender mais da metalurgia. Então eu fui fazendo essa migração e ela foi acontecendo bem certinho. Se encaixou e perfeito. E quanto tempo demorou essa migração? Olha, isso nós vamos falar de 10 anos. Porque a gente falando assim, na internet, tudo assim, eu migrei de uma coisa para outra. 6 meses, 1 ano, a gente tá falando de 10 anos. 10 anos, porque quando eu construí o primeiro pavilhão, era tudo recursos próprios, né? Foi o primeiro, foi o segundo. E a dica que se tem até hoje, que é que se você pegar e fizer um investimento, que até é uma das coisas que vai chegar no teu nicho. Que é? Se eu pegasse um investimento de um consórcio, fosse contemplando ele e ele fosse se pagando automaticamente, e eu chegaria a um determinado ponto onde eu construí o primeiro pavilhão, o segundo, o terceiro. No quinto pavilhão, eu já consigo me manter. E já faço investimentos e eu só começo a crescer. Ele ali, tu paga os impostos, paga todos os custos iniciais, pronto, e o restante tu retira um custo que vai ser o teu de viver, teu custo de vida. Sim. E o próximo passo é o que tu vais reservar para investimento. É onde você entra. Entendi. É um ótimo caminho, né? Porque isso tem muito a ver com tudo que a gente conversou aqui, puxando pro meu lado já. Exato. Mas tu é uma pessoa, eu sei disso pelo convívio, tu gosta de consórcio, né? Gosto. Eu tenho consórcio há 40 anos. Sempre tive cartas de carro, de imóveis, sempre. Hoje temos mais outras cartas, graças a Deus, porque a gente faz esse investimento, ele é um pouquinho forçado no início. Até porque muitas vezes as pessoas, para sair do zero e iniciar no consórcio, ele tem todo um trabalho e ele tem que destinar. É que nós brasileiros não estamos acostumados a poupar. Sim, é uma realidade. Não tem como. E quem consegue poupar, é um exemplo bem... Vamos pegar um exemplo bem pequeno. Vamos lá. Se uma pessoa quer pegar uma sala comercial, vou dar um exemplo. Vamos falar de 300 mil reais. Uma boa sala comercial, perfeito. Pega uma carta de consórcio de 300 mil reais. Quanto rende, quanto eu vou pagar a parcela e quanto eu vou pagar vou ganhar de locação desse imóvel? Ele, teoricamente, se ele não pagar, ele vai chegar muito perto. Sim, provavelmente vai pagar. Provavelmente vai pagar. Eu acredito até que sim, pelas contas que se faz hoje. E tu vai fazer isso em 120 meses, tu vai diluir ele, tu tem uma parcelinha, pagou, ele vai automaticamente. Se você tivesse
10 cartas de consórcio Uhum. que você conseguisse, Manter aqui. ou 5 cartas que você conseguisse ter nesse nível. Tu contemplou ela, tu já vai começar a ter rendimento. Então, tu vai investir, é o teu investimento inicial, mais o que vem vindo, daqui a um determinado tempo, tudo isso se paga. Então, usando isso como um paralelo, como você fez, né? Porque para iniciar hoje o consórcio é uma excelente solução. E aí vem uma questão que você respondeu antes ali, Ronei, que é o seguinte: quanto tempo, né? Poxa, foram 10 anos até a transição acontecer. 10 anos. Então, daqui a pouco lá o primeiro imagino que não foi com consórcio. Não foi com consórcio. Infelizmente, a história seria muito bonita daí. Ia casar perfeitamente, Não. mas começou lá com recurso próprio, então teve um tempo também, que é o tempo do pagar o boleto, que é o exemplo que você está dando, Perfeito. de guardar aquele recurso para começar o primeiro investimento. Exatamente. Aí investiu aquilo, e aqui me chamou muita atenção, o que foi feito? Não foi sangrado este negócio, né? Exato. Tirou um valor mínimo lá para pagar algum custo de vida, alguma coisa, sendo que o negócio principal era a metalúrgica, e pegou esse retorno aqui, pagou o investimento e foi guardando a diferença. Foi guardando a diferença. E eu fui fazendo essa migração. Tanto é que quando eu encerrei a atividade da metalurgia, paguei tudo, demiti tudo que tinha que fazer e passei a viver de imóveis. Quantos funcionários tem hoje? 2. Não dá nem para falar. E o faturamento é muito interessante, né? O que a gente tem que entender é que é o seguinte: a metalurgia, eu vou dar um número bem empírico. Vamos dizer, se eu faturasse 1 milhão, eu gastava 1,5 milhão. Tá, estava sempre alavancado no rendimento. Sempre correndo atrás da máquina. Hoje não. Hoje eu tirei os impostos, tirei os valores iniciais ali. Vamos colocar assim que os impostos vão chegar aos 22%, 24%. Nessa linha ali. Pagou. Pessoa física e tal. Pagou aquilo ali. O restante, tu pode retirar os custos e reinveste o restante. Pronto. Tu tens daí uma continha bem prática, fácil, só que tem que ser bem elaborada, tem que ser bem feita. Disciplina, né? E disciplina, muita. Porque isso é o principal. As pessoas não têm disciplina. Porque aí quando tu começar a comprar algumas coisas que não são coisas que vão te gerar renda, já começou a comprometer, que é a primeira parte. Explica isso. Quando comprar coisas que não vão tirar renda. Então quer dizer que o teu foco quando tu compra quando coisa tu compra um bem que não vai te gerar renda. Se você comprou um carro de luxo para te ter, simplesmente ter ele com um carro lá parado, ou é diferente de tu comprar um carro ou um veículo que vai te gerar renda. Vou dar um exemplo, eu comprei uma BMW, eu comprei um caminhão. O caminhão vai me gerar renda, a BMW vai me gerar custo. Sim. Então é alto custo. bem nessa linha. Então o que acontece? Então tu tem que reinvestir ou adquirir bens que gerem renda, não que te gerem custo passivo. E com esses bens que te geram renda, daí tu pode te dar o luxo de algum presente, mas isso né? vai chegar lá na ponta. Não é agora, não é no início. Que é aos 10 anos, 12, 15, exatamente, que nós estamos falando, né? Exatamente, porque as pessoas acabam colocando tudo junto, tudo na mesma cesta. Só que eles já precisam daquilo ali, então ele começa a investir tu deve ter um conforto, sim, mas só cuidar para que não... eu posso comprar uma casa na praia. O que a casa na praia vai me gerar? Satisfação. Mas ele é um custo fixo. Tem manutenção, tem condomínio, tu vai colocando tudo. Ok, tu tem que ter condições para bancar aquilo lá. Se tu não tiver condições, aquilo lá em 5, 10 anos vai virar exatamente o contrário. Aquilo lá vai te comer o teu calcanhar. E é incrível como essa lei universal, ela é real. Não me recordo o nome para dar, mas assim, se tu compra aquilo que não vai te ajudar necessariamente a crescer e é só por ego, quando apertar, né, quando a vaca estiver mais magra, tu vai acabar tendo que desfazer daquilo. E pela metade do valor. Vai perder dinheiro, né? Então, não tem segredo. Então, vamos lá.
O Ronei começou a vida dele com 12 anos trabalhando na metalúrgica da família. Perfeito. Chegou um momento que tu foi indo crescendo lá dentro até tu gerenciar essa metalúrgica e cuidar do comercial. E num determinado momento tu definiu junto com o pessoal, chegaram a uma conclusão, agora vamos ir para o ramo de imóveis. Aí houve essa transição. Perfeito. E quando aconteceu essa transição foi ocorrendo, hoje a Laradon, o condomínio empresarial, tem 26 pavilhões. 26 pavilhões. Tá. Sim. E vamos lá. Eu, Rafael, quero começar do zero nisso. Do zero. Espero que com consórcio, né? Perfeito. Mas quero começar isso do zero. Tu acha que a região hoje, onde nós estamos, a região metropolitana, Grande Porto Alegre, tem espaço para esse tipo de negócio ainda? Tem. É? Tem, terá e sempre vai haver. E é na dificuldade que nós crescemos. Exatamente. É quando tu vai começar a pensar e não pensar com o bolso. Tu tem que ter a sensatez de olhar, de ver a questão dos investimentos que você vai fazer. Mas hoje, o que eu te diria? Se eu pegasse pego uma carta de um determinado valor, de 1 milhão. Tá. É o investimento que tu indica hoje. Quero começar nesse meio. Quanto que precisaria? Eu ia dizer 1 milhão de reais. Isso É só uma pro carta. pavilhão ou pro terreno e pavilhão? Se fosse terreno e pavilhão, 1,5 milhão. Tá. Tu precisa de 1,5 milhão para te pegar de um bom tamanho. Perfeito? É uma carta que você consegue pagar essa carta, você com os seus rendimentos te sobra esse dinheiro, vamos dizer assim, como investimento e você conseguir. Teoricamente, quando tu concluir, tu for contemplado nessa carta, tu já tem tudo já bem alinhado, tu constrói ele. Ele é um pavilhão que vai te render X por mês. Eu estipulo um pavilhão de 1,5 milhão hoje, ele vai te gerar 0,7%, tá? Tá. Então, se fosse 10%, nós estaríamos falando de 15 mil reais. Então, deixa eu calcular o 0,7, por favor. Tá, 0,7%. De 1,5? De 1,5 milhão. Vai dar Então, 10.500. 10.500 reais. Pronto, se tu fez isso em 101,5 milhão em 120 parcelas, que são 10 anos, ou se tu achar que deve fazer um pouquinho mais em 15 anos, pronto, tu vai fazer, isso começa a te gerar renda. Daí isso estando tudo ok, tu já começa a ter esse rendimento, porque o que é muito importante é que a tua matéria-prima, tu não tem custo, porque ele está construído, ele vai se manter. Ele não tem renovação, ele só tem manutenções, mas as manutenções em pavilhões são poucas. Então, e o pavilhão é a casca mesmo, tu fala, sem exatamente. mezanino, sem nada. Sem nada. E um pavilhão bem simples. Vamos falar aí de um pavilhão de 1.000 metros quadrados aproximadamente. E tu faz um pavilhão desse, tem um rendimento nessa linha e tu vais ter um organograma de uma determinada maneira que tu vai conseguir ter o próximo. Quando você sentir que ele começa a gerar renda, você pode pegar e comprar o próximo. Pode comprar 2 cartas. E assim você vai conseguindo e pode chegar a... Temos empresa na Serra que tem 40 cartas. Sim, 30 sim, cartas. Vai trabalhar com isso. Sim, tem empresas hoje especializadas que só cuidam dessas situações de cartas, contemplam. Ele pode vender a carta contemplada, como pode utilizá-la. Sim, então vamos falar de uma forma prática, né? Vamos pensar em 1 milhão, já tem o terreno. Perfeito. Porque, eu não tenho terreno, sim, mas daqui a pouco tem um familiar que tenha, tu vai dividir o lucro proporcional com esse familiar. Hoje, falando do consórcio especificamente, então, né? Aproveitando nessa linha. Uma carta de 1 milhão, tu vai pagar 3 mil até contemplar, depois contempla, grosso modo, tu vai pagar 6 mil. Então, 3 mil, poxa, eu não consigo pagar 3 mil. Te reúne com 2 primos. Exato. Então, cada um paga 1.000. Exatamente. Aí foi lá, 1,5 milhão, está faltando terreno, né? Constitui uma sociedade, perfeito. Demorou 10 anos para ser contemplado ou para ser esse consórcio. Quando saiu, tu vai lá, faz o pavilhão, vai alugar. Vai passar para 6, esses 6 tu vai estar lucrando 4, a números de hoje. Perfeito. E aí tu pega esses 4, reinveste e faz outro. Exatamente. E aí aquele investimento está se pagando. Só que depois de um determinado tamanho, se você conseguir ir quitando ou algo nessa linha, e vai acontecendo, quando você chegar num determinado ponto,
tu já começa, ele se paga sozinho. A máquina vai sozinha, não muda mais. Essa engrenagem se puxa. Tanto é que eu faço um pavilhão por ano, um pavilhão por ano de 1.000 metros quadrados, E daqui a mais pouco ou menos. uma dúvida, até eu acompanhei agora há pouco tempo, né? Tu tava tá bem difícil conversar contigo até que tava nesses desafios, né? E acompanhando, vendo isso, poxa, tá, eu tenho aqui o recurso, quero fazer isso, tenho uma carta minha, eu tenho crédito, enfim, quero fazer, não importa onde veio o dinheiro. Mas eu que vou ter que tocar essa obra, eu que vou ter que estar lá em cima. Não, você vai contratar um engenheiro, vai fazer todo o projeto, vai estar todo ele prontinho ali. O único trabalho que você vai fazer, você vai escolher, tem duas situações. Ou você dá para uma empresa que ela vai te cobrar, ela vai ganhar entre 20% e 40%, que vai ser o adicional, que ela vai administrar, ou você vai e administra, porque hoje eu vou te dar um exemplo, todos esses anos, eu já tenho o fornecedor do telhado, das terças, tesouras, eu já tenho das colunas, eu vou lá, chamo a empresa, primeiro o arquiteto, primeira parte, não dá para pular as etapas. Tá. O arquiteto fez o projeto, beleza, entra na prefeitura, faz a regularização, vindo o ok da construção, você dá o próximo passo. Aí você pega uma planta, cota, no caso de pavilhões, colunas e o fechamento, tudo. Aí essa empresa vem, faz o fechamento, você quita lá essa parte. Depois você faz toda a parte elétrica, PPCI, faz toda essa parte aqui, pronto. Feito isso, caminha a prefeitura, vem o Abitse e você tem já um novo cheque na mão. E vai ser feliz, né? Vai contar dinheiro entrando. Claro! Que legal isso. Mas eu preciso hoje fazer isso, fazer um conglomerado de pavilhões, ou eu posso começar com o meu terreno que eu tenho lá no bairro, na cidade? Dá para fazer, sim. Só que o grande problema hoje são tudo que fica um pouquinho chamado de abandonado é um problema, né? Porque hoje tem pessoas que vão lá e por uma pedrinha eles vão lá e terminam com... Eu tenho um pavilhão aqui na BR-116, que é meu ali, e os craqueiros levaram 6 aparelhos de 60 mil BTUs. Sério? Mas eles picaram. Eles literalmente fizeram em pedacinhos. Sim. Com uma tesoura grande, foram lá e foram cortando, porque eles não tinham como transportar, que era muito pesado. Entendi. Então, tubulação de cobre, descascaram tudo, ficou todo o restante lá. Então esse é um problema de segurança, né? Mas ela vai existir em qualquer lugar. Ou tu tem que tomar alguma medida que te faça isso aí, o alarme ou alguma coisa que faça um... Entendi. Então como é que eu posso, aproveitar uma pergunta aqui, Ronei, como é que eu posso escolher, indiferente onde eu esteja, quais são os cuidados que eu tenho que ter ao escolher o local que eu vou investir num pavilhão? O que eu tenho que olhar? O que você vai ter que olhar assim, ó, o tipo de cliente que você quer, o que a proposta do prédio e o tipo de avenida. Se eu pudesse ter todos na BR-116, eu gostaria, porque na BR-116 tem um valor agregado muito interessante. Se eu fizer ele num lugar muito retirado, eu posso não ter o mesmo rendimento que eu teria ali, pois o mesmo valor, eu costumo dizer assim, ó, se eu fizer isso lá na praia, lá num lugar mais longínquo lá, se eu construo um pavilhão lá, de 1.000 metros quadrados, eu vou ter um rendimento. Se eu construo um de 1.000 metros quadrados aqui na Avenida Getúlio Vargas, BR-116, qual o valor daquele aluguel? Qual o valor desse aluguel? O mesmo metro quadrado aqui. O mesmo metro quadrado. E para construir é a mesma coisa. É o mesmo tijolo, as mesmas colunas, tudo igual. A diferença é enorme. Então, a gente tem que cuidar também, ter esse cuidado para investir, de preferência num lugar um pouco, ou numa avenida. Vamos dizer assim, hoje temos em Canoas, vou dar um exemplo, Armando Fajardo, que agora tem o prolongamento dela lá. Você viu quantos barzinhos, quantas estruturas, tudo lindas. A própria do shopping aqui, Sim. Ela iniciou, hoje o metro quadrado daquelas áreas ali são muito interessantes. Sim. Então, por quê?
E quem olhou isso aí há 10 anos atrás, olhava aquilo ali, meu Deus, será que vai sair? Não, um pouquinho antes do shopping, não tinha valor agregado. Então, quando eu penso em relação a cliente, por exemplo, pelo que eu me recordo na Laradon, lá tem muita oficina, né? De caminhões, né? Como nós vimos voltados a veículos, a caminhões, então tudo isso eu tinha que retirar da cidade. Ele não podia estar dentro de uma área movimentada. Vou dar um exemplo, em greves ou em... Hoje a facilidade de chegar na Laradon, o que é? Eu tenho saída para 448, BR-116, eu tenho facilidade, RS-118, todas retorna, vai para Freeway. Eu tenho clientes que saíram do Porto Seco e vieram para cá. Por quê? Para entrar no Porto Seco, um caminhão ele mata aproximadamente 1 hora. 1 hora para poder entrar e chegar até o destino. E muitas vezes para sair também, conforme o horário que ele pega. 2 horas. Ele perde muito tempo. Daí na viagem, na entrega. No trânsito. E se tu está num lugar, porque hoje vocês vão observar que Santa Rita é um exemplo muito claro. Santa Rita é um excelente lugar para se investir hoje. Aí o Santa Rita, o que acontece? Ela está liberada de tudo. E ela tem vias de acesso em todos os sentidos. Então, é por isso que nós fomos para lá. Então, nós estamos falando de veículos que vão levar, trazer ou ser feitas manutenções. E aí, vocês vão ver hoje, tá a Volvo do meu lado. E hoje nós temos lá dentro o JR Trucks, que é um especialista em Volvo. Então, tudo isso, hoje dentro do condomínio temos especialista em Volvo, tem especialista em Scania, tem Mercedes, cada um no seu segmento. E um restaurante lá dentro. E um restaurante lá dentro, exatamente. Então, para quem não é da região, enfim, está vendo isso aqui, escutando, a dica é ver uma localização, que é todas essas vias que você citou, tenha fácil acesso à capital, Porto Alegre aqui do lado, às outras cidades do interior, enfim, todo mundo, de qualquer parte que vem do Rio Grande do Sul tem um acesso fácil ali. Perfeito. Vem pela BR e tudo acessou facilmente. Então, essa é uma dica, quando for procurar o local para fazer, é um local pensando nesse cliente, né? Exatamente. Caminhão, tudo em torno deste mundo, que tenha fácil acesso. Perfeito. Olhar a zona industrial, como é que eu consigo olhar isso num plano diretor, alguma coisa para saber onde é que está crescendo? Como é que é a dica nisso? Sim, exatamente. Hoje tem um mapa de zoneamento municipal, todos os municípios têm isso, né? Eu tenho ele já em casa. Na cabeceira? Já na cabeceira, lá eu já olho tudo, já sei. Qualquer parte do município hoje, todo ele já tem nas cores, tudo, o que é zona mista, o que é zona residencial, o que é zona comercial, zona industrial. Então a gente faz já esse estudo e aí eu comprei justamente numa zona industrial. Por quê? É carga pesada, é coisas pesadas, eu posso botar até indústria química. O meu KNAI permite até indústria química dentro do condomínio. E a indústria química não se estabelece em nenhum lugar em Canoas, a não ser nas zonas industriais. Então, é um exemplo de um tipo. Eu não tenho lá nenhuma química lá dentro. Mas, ao meu lado, tem uma empresa de química. Quer dizer, ele pode dentro desta zona. Então, a gente já foi... os veículos, por serem pesados e ter um tipo de trabalho diferenciado, eles já vão para isso. Inclusive, vocês vão observar que quando você pega aqui a 101, tu vais observar que antes da cidade tem toda a parte de indústrias. É um pouquinho antes, ela não está lá dentro da... Pegar a 101, tu vais ver tudo que é para veículo, tá preso ali já determinado àquela parte da via. Aquele bloco ali. Isso, e manutenção. Torres, quando você vai a Torres, a parte ali um pouco antes da Receita Federal do ICM ali, tá todos os postos de gasolina e todas as manutenções em caminhões. Estão tudo ali. É que a tua mente já tá focada em identificar isso, o teu radar, não. O meu não. Agora eu tô visualizando aqui. Bem isso. Então, tu entrou pra Torres, tu vai pra praia, tu vai isso. Os hotéis estão aonde? Lá em cima nos morros, já bem na ponta lá. Então, todos eles já fazem esse estudo para já estarem perto e de fácil acesso. Um caminhão, vou dar um exemplo, um bitrem.
O bitrem não pode entrar, né? Ele não pode entrar na cidade. Ele só pode em vias federais. Então ele tem que ir para onde? Ele tem que estar numa transportadora que está na via perto. Então o meu pode estar ali. O bitrem vem até mim. E um bitrem, para ele entrar em Porto Alegre, tu imagina o problema. Ele só vai para a zona do Porto Seco. Sim. Se um bitrem não pode entrar no centro de Porto Alegre ou num bairro. Não vai. Olha, isso é muito... Essa análise é muito legal, porque geralmente a análise vou construir, quanto que vai custar, quanto que eu vou ganhar, mas eu vou ter demanda para essa construção que eu botei 1 milhão, 700 mil, 1,5 milhão ali? Exatamente. E os barzinhos estão todos aqui na Zezé Fredo, né? Os barzinhos, tu coloca um barzinho ali, já é um sucesso. Sim. O Pibir tá lá, nosso parceirão, né? Sim, legal. Perfeito. E é uma coisa que tu lembrou, vai lá. Perfeito. E se tiver mais um, está ali, todos estão ali, um ao lado do outro. E todos bem, com público, e tu já vai direto automático. Sim. Porque aquele segmento já está segmentado ali. Então tu já sabe que é certo. Sim, todo mundo está acostumado, o público está acostumado com aquilo ali, o empreendedor já sabe que está tudo ali. É muito estilo, né? A Chevrolet, que tinha todos os fornecedores no seu pátio ali, né? Essa é uma análise muito legal. Então, esse é um nicho de cliente, né? O cliente da manutenção, o cliente do caminhão, truck, enfim, né? Esse é um nicho. E fazer pavilhões para alugar para metalúrgica. Exato. É interessante? É interessante, sim. A metalurgia também ela é importante. Eu vou dar um exemplo. Distrito Industrial de Cachoeirinha. É um distrito repleto de metalurgia. Transportadoras tem mais para o outro lado. Para o lado de cá, para o lado esquerdo da avenida, quem vai para Cachoeirinha. Mas o lado direito é tudo metalúrgica. Todos eles, é o segmento das metalúrgicas. Tu vê. Então, eles acharam esse nicho. Tu quer alguma coisa em termos de metalurgia e tem tudo. Tu vai lá, é completo. Então, quer dizer que a gente pode investir no segmento de aluguéis. Depois eu quero que tu conte uma história, tá? Vou te perguntar, mas nós podemos investir em aluguéis, não ter 0,7 de retorno, 0,8, 0,7, 0,6, que geralmente no imóvel residencial hoje não estamos conseguindo isso, né? No residencial tá bem desafiador chegar perto disso, né? Mas 0,4, 0,3 o pessoal já fica feliz muitas vezes, né? 0,5. Então... E é um tipo de imóvel ainda que nós não temos manutenção e não nos gera reclamação de inquilino. É muito pouco. Porque ele não... É uma goteira que deu. É uma goteira, um registro que está vazando. Mas não tem inquilino. Olha, porque o vaso, não sei o quê, porque o jardim, isso. Não tem isso. Não tem. E uma residência, a pintura. Eu construo todos eles com padrão construtivo já de tijolinho de vista. E o que isso faz? Como se fosse... Não tem, ó. Perfeito. Não tem mais manutenção. Ele só tem que lavar ele lá a cada X anos, a cada 10 anos. Vai lá, dá uma lavada, pronto, ok. E é interessante, inclusive, não pintar ele. Porque se tu pintar, gera manutenção. Ele gera manutenção. Então, aquilo ali agregou... Mas é bonito assim, né? Exato, exatamente. Bem exato, nesta linha. Porque tu faz ele, eu tenho pavilhões lá com 20 anos, não tem absolutamente nada, é só telhado, e o telhado ele é de aluzinco, né? Trapezoidal, pronto. É difícil conseguir pessoas para fazer esse tipo de construção, é uma construção relativamente simples? Olha, ela não é difícil, ela é simples. Mas também basta como você vê ela, né? Infelizmente, quem muitas vezes não está no segmento não tem essa noção, né? Tem a percepção, então, né? E ele vai sofrer um pouquinho porque ele não tem os contatos, ele não sabe como fazer, ele não sabe quem constrói, quem faz, e se ele faz bem e se ele não vai dar fazer alguma coisa que não seja o adequado lá. Então, ele pode... Tem histórias mil aí. Mas que sem falarmos nomes, assim, mas porque às vezes o pessoal tá, poxa, mas eu tenho que investir, eu tenho que pagar tudo isso, para uns é muito, para outros é pouco, para outros, né? Cada um tem seu orçamento ali, mas existem outras formas de eu começar? Eu sei que sim, porque tem uma negociação de um pavilhão, sem falar marcas, né? Tá. Vamos falar o pavilhão A e o negócio B, né? Tá. Que você fez totalmente alavancado. E Deus, a gente pode conversar sobre isso sem falar as marcas? Podemos, sem dúvida. Devemos, né? Os pavilhões, no caso,
é o padrão construtivo dele. Uhum. Então eu vou lá, eu faço todo o projeto, depois de feito eu vou fazendo por etapas. Tá. Não, mas aquele pavilhão que você adquiriu, que, vou fazer a construção, e aí em determinado momento uma empresa saiu, e você foi lá e Tá. a empresa X saiu. Esse foi o verdadeiro pulo do gato. O que eu fiz? Eu comprei um terreno, né? 2 terrenos na BR-116. Mas não vamos falar mais detalhes pra gente não entregar. Para não dar o nome. Uhum. E eu dei a entrada, né? E fiz um parcelamento com o proprietário. Do terreno. Do terreno. E fui na empresa ao lado, que sempre o teu vizinho do lado é o que é o mais interessado. Tá. Ou está bem perto de você. Pode ter certeza disso. Entendi. Então você comprou o terreno e ao lado tinha uma empresa e você foi nesse aqui. Que teoricamente ele poderia estar interessado no que você comprou. Exatamente. E aí eu ofereci para ele para mim construir. E ele disse assim, achei muito interessante. Aí levou esse estudo todo para São Paulo para nós construirmos. Aí ele disse assim, não, ficou meio alto a questão dos valores. Eu disse, perfeito, então nós temos uma segunda forma, que é você constrói e eu te dou a isenção. Muito interessante. Eles constroem no teu terreno Isso. E você dá isenção no aluguel. Eu fiz um contrato de 10 anos, tu vê onde está o 10 anos? Fiz um contrato de 10 anos e então em 10 anos ele me pagou o terreno, pagou o pavilhão, pagou tudo. E ele construiu e não teve aluguel. Não, tem aluguel. Ele pagou um residual. Então ele pagava aluguel e eu tinha um lucro e pagava a prestação do proprietário. Então, teoricamente, 2 terrenos eu ganhei, né? Entendi. Essa foi a grande jogada, mas tu não vai conseguir isso sempre. Sim. É onde tu mas vai... tem que ficar antenado. Sim. Se existe a possibilidade, porque quem vendeu também se beneficiou e ganhou dinheiro, ganhou todo o dinheiro. E conseguiu fazer o seu negócio. E eu, por minha vez, dei a entrada e o restante praticamente caiu no meu colo. Então, vamos entender como é que foi o negócio. Essa empresa, então, disse, nossa, está muito cara a condução. Então, a condução é... Ela construiu. Ela constrói. E me paga o valor do aluguel do terreno. Não sobre o imóvel. Entendi, essa que foi a sacada. Agora captei bem. E aí eu paguei. E o aluguel do terreno pagava a tua parcela? Pagava a minha parcela. Mas aí é que está 2 terrenos, BR-116, valor agregado. Se eles fossem lá, eu vou dar um exemplo, nada a ver com a cidade, todas. Mas se eu construo na praia, em Mostardas, ou lá em Salinas, ou não sei o quê, todas maravilhosas os lugares, nada contra eles. Mas o valor agregado do metro quadrado lá, não de um terreno, eu tenho esse valor. Agora, é um valor agregado aqui. Inclusive, eu brinco muito em dizer o seguinte, se eu pudesse ter um terreno em Manhattan, eu queria. Se eu pudesse ter um terreno na Avenida Paulista, claro que eu queria. Por que não? Ótimo, se eu puder comprar ele, vou lá, vou comprar. Se eu tenho lá um terreno de 300 metros ou 500 metros quadrados lá, na Avenida Paulista, quanto isso vai me gerar? Só o terreno. Ele tem um valor agregado. Não é só a terra por terra, é a localização dela exato. Também. Então, se eu pudesse ter, inclusive eu fiz todo um estudo toda a BR-116, do início lá, do Rio Gravataí lá, que ela começa lá, até a linha de esteio, todos os imóveis. Eu peguei todos os imóveis que estavam à venda e fiz um resumo deles e quantifiquei qual o valor do metro quadrado vendido em cada área desta avenida. E que para mim é uma das grandes avenidas que corta nosso município, mas que tem um valor agregado muito interessante. Se eu pudesse comprar mais, eu gostaria. Mas só que hoje eu estou construindo dentro do meu condomínio. Mas em princípio sim, isso aí é um grande negócio. Onde você vai colocar 1 ou 2 pavilhões, olha o que está surgindo, olha a IESA, tem agora essa nova, a Betiolo, ali a Betiolo, tu vê, a Betiolo comprou 2 pavilhõezinhos ali, remodelou eles. O próprio mercado ali, né? Quem viu, exatamente. Então, o valor agregado ali é muito interessante. E tu passa lá agora, eles só fizeram uma capa nova.
o prédio é o mesmo. Uhum. E tu vais olhar lá, ganhou valor agregado. Que legal. Então, claro, quem não é da região não vai conhecer essas referências, mas tem que entender o princípio, né? Que toda a localidade, toda a cidade tem sua avenida principal, tem sua zona industrial, tem como tu pegar o plano diretor de zoneamento? Zoneamento, exatamente. Tem como buscar isso na prefeitura e, aproveitando aqui as dicas, tem como traçar um plano nisso. E aí vem muito o que você falou no início ali, né, que é o seguinte, a liberdade de pensamento, né? Com a liberdade de pensamento, com Homens Livres, tu foi lá e buscou o quê? Deixa eu fazer esse estudo dessa região. Isso. O que impede quem está nos ouvindo, nos assistindo, daqui a pouco mora lá na Paraíba, lá no Belém do Pará. Perfeito. E ele, poxa, aquela região assim, deixa eu estudar isso aqui, deixa eu buscar na prefeitura, deixa eu ver, estudar, porque vai chegar uma oportunidade, né? Para vocês terem uma noção, quando eu adquiri a terra, tinha uma plantação de arroz inundada. Onde ela era Dom hoje. Onde ela era Dom hoje. Uhum. Era uma área inundada. Inclusive, se você for um pouco mais para baixo, ainda tem a granja lá. Talvez chamaram de louco comprar. Sim, sim, exatamente isso. Me chamaram de louco e assim, tu é louco, tu comprou lá, o que tu tá pensando? E pronto, olha, que nada. Passaram-se todos esses anos e hoje eu tenho uma pérola lá no meio, sim, com certeza. Sim. Então, dá muitos frutos, ainda tem muitos frutos para dar. Né? Muitos. E tem áreas não usadas. Eu brinco com meus irmãos assim, olha, se ninguém vender, vocês vão ter, vocês e o resto da família, sempre vão ter. Isso. Bem tranquilo. Se venderem, não, vão pegar a galinha dos ovos de ouro, não dá para comer as perninhas dela, tá? Come só os ovinhos, só os ovos pode comer. Sim. Agora as perninhas dela não dá para comer não. Franguinho frito não. Aí morreu a galinha, não caminha mais. E para um jovem hoje de 18, 20 anos, 30 anos, poupe, que dica que tu dá? Poupe, guarde, invista, faça alguma coisa que gere uma renda. Porque qual é o nosso princípio? Quando eu comecei a fazer os meus primeiros negócios, é aquilo que eu comentei lá. Se eu pegar alguma coisa que me gere passivo, você comprou lá, beleza, comprou uma casa na praia, ótimo, beleza, nota 10, tá lá, é o teu conforto. Sim, mas isso tu tem que pensar um pouquinho mais para frente. Tu tem que primeiro agregar valores e ter rendimentos que te faça poder chegar nessa condição. Você ainda não está nessa condição. Qual é a sua condição hoje? Poupar e vamos colocar um período de 10 anos. Tu observou que eu faço tudo no período de 10 anos. Perfeito. Em 10 anos você vai ter uma outra situação. E nessa situação é que mas tu tens que te preparar e não ter ansiedade de querer resolver e ser imediatista. Não. Imediatismo, o dinheiro que vem fácil, vai fácil também. Pode ter certeza disso. Então, faça o investimento, melhore e você vai ter, lá na frente você vai colher tudo isso que você plantou aqui. Pode ter certeza. Que maravilhoso. Dicas preciosas. Nem tenho o que falar. Só aprendendo cada vez mais. É a vida. Bem. Olha, inclusive eu tenho uma dica muito interessante. Brinquem com o banco imobiliário. Pegue o banco imobiliário com seus filhos. Vai lá. Faz isso. E sabe o que eu fiz isso? Eu brincava com a minha esposa, a minha filha, enteada, e a Vavá. E aí a Vavá é minha afilhada. Tá. Minha afilhada. E aí, esposa do Eusébio. Esposa não, filha do Eusébio. Sim. Esposa é a Elis. E aí o que? Eu pegava e eu comecei a comprar os lugares. Então, cada vez que eles passavam no lugar, eu tinha que pagar um aluguel. Cada vez que passavam no lugar, eu pagava um aluguel. E aí ela ficava muito brava, nós saía quase no braço. Não, vem cá que não. Tu vai ter que pegar e tu tem que passar e tu tem que pagar. Diz, mas eu não quero pagar. Mas é a realidade do mundo, né? Então, você vai ver, é a realidade da vida. Quem vai poupar, ou se você conseguir comprar, ou algo que gere uma renda, você vai ter um diferencial no amanhã. Se você não gerar nada que te gere renda, você vai só passar.
Não vai ter. E não fez, não modificou nada na sua vida. As pessoas que pensam que só para ter a cerveja lá na beirinha da praia lá, pode ir, tu tá vivendo ok, perfeito, mas tu não vais dar o próximo passo, ou tu não conseguiu enxergar o próximo passo da vida. Não é abdicar de tudo, mas reservar, né? Correto. Uma parte tem que reservar. Quem está começando, fantástico isso, tem que pensar bastante sobre tudo isso. Tem bastante aí, muito né? Bom, muito bom. Rony, muito obrigado pela conversa. Passou rápido demais esse tempo aqui. Mas é um prazeraço. E isso aqui, pessoal, que vocês estão vendo aqui, não é um stories do Instagram, não é cortezinho lá para chamar atenção, não é nada disso. É a experiência de quem vivenciou, vive, hoje com 60 e poucos anos mesmo, não parecendo, vamos revelar, mas está vivendo, usufruindo disso. A vida não vai acabar, né? Não, perfeito. E por ela não acabar, que a gente tem que pensar que lá na frente vai... Porque, uma hora, não sei se eu vou viver para sempre. Não, mas vai que tu tá certo nisso, mas tu vai ver bom tempo ainda. Vai, exatamente. Então, tu tens que pensar nisso. Ou você ou seus filhos. Pronto, e você vai vivenciar isso aí, vai ter certeza. Eu sempre pergunto pro pessoal, onde é que nós encontramos, né, vocês... Mas tu não tem rede social, né? Tu tem hoje Instagram? Tem Instagram, mas é muito Nem pouco. usa, né? Não uso. Então, algumas coisas eu evito até de colocar. Então é melhor continuar a assistir e reassistir quantas vezes for esse episódio aqui. Perfeito. Rony, quer dar um último recado, pessoal? Não, perfeito. O recado que eu teria para vocês é que você acredite em você, trabalhe, faça e se esforce sempre um pouco a mais. Vamos falar do mastermind, né? O que você pode fazer um pouco a mais por você, não é pelos outros, por você. Você vai fazer, você vai ter esse rendimento, você vai fazer. A tua vida vai melhorar, mas ela só vai melhorar quando você entender um pouquinho mais sobre tudo isso. Que maravilha. Muito obrigado, Rony. Pessoal, até o próximo episódio. Até a próxima.